Olá, eu sou Kika Leal, sejam bem-vindos ao Viver de Ler. E se por acaso vocês verem um bichano passando, como agora, é a minha gatinha Depp. Ela tá com muita vontade de aparecer. Já tem um tempo que eu não apareço por aqui, a vida tá bem movimentada. No último ano a minha vida virou de ponta cabeça e eu também estou fazendo faculdade de biblioteconomia. Eu me formo no final do ano que vem. E quem já adentrou essa vida de universitário sabe como são as coisas. É bem complicado conciliar tudo. Então eu tô meio sumida mesmo. Mas o que me trouxe de volta a esse espaço onde eu compartilho minhas experiências de leitura é que eu tô numa fase minimalista. A minha estante não comporta mais nenhum livro. Então, para entrar algo, tem que sair alguma coisa. E já tem um tempo que eu venho pensando em projetos de leitura para diminuir a quantidade de livros. Mas eu tenho um dilema pessoal, que é eu quero ter uma biblioteca de livros lidos, então dificilmente eu vou desapegar de livros que eu já li. Cada um tem um objetivo enquanto leitor e esse é o meu. Um dia eu quero olhar para minha estante e dizer, eu li tudo isso. E quero chegar ao ponto de olhar e ver que não tem mais nada para ler e então eu ir atrás de um livro novo. Mas enquanto isso não acontece, eu preciso tentar aliviar, e os livros que vão sair são aqueles que eu não li, que dificilmente eu vou ler. Então, vou parar de enrolar e dizer o que eu vim fazer aqui. O projeto é o seguinte. Agora, no início do mês de novembro, para o início do mês de novembro, eu separei 5 livros com a intenção de ler um por semana, porém eu não tenho um ritmo de leitura tão rápido. Provavelmente algum desses livros eu não vou conseguir ler. A intenção é ler todos eles, mas provavelmente eu não vou conseguir. E então eu separei eles e a ideia é que aqueles que eu não ler vão morar em outro lugar. Eu comecei separando 5 livros que eu adquiri no sebo da biblioteca onde eu trabalho. A biblioteca da minha cidade, ela participa da Feira do Livro e com um sebo vendendo o seu excedente, né, de doações, que muitas vezes a gente recebe doações em duplicata. Então, dependendo do título, não é interessante ter 3, 4, 5, 6, 10 exemplares do mesmo livro. Então, esse excedente é vendido na Feira do Livro, no sebo, a um custo inferior ao de mercado, obviamente. Mas sempre visando a arrecadação de valores para compra de livros novos para a biblioteca, sobretudo lançamentos, que é mais difícil da gente receber de doação do que livros clássicos ou edições mais antigas. Né? E o povo quer sempre novidade, né? Por que eu comecei com esses livros? Porque como eles são excedentes da biblioteca onde eu trabalho, caso eu tenha vontade de lê-los no futuro próximo ou distante, e eu não tenha mais eles na minha estante, eu facilmente posso pegar emprestado na biblioteca. Eles estão em ordem dos que eu mais quero manter na estante, por os que eu não tenho tanta vontade, porque aqueles que eu não consegui ler vão embora, então eu vou começar pelos que eu quero mais, e cada um deles por motivos diferentes e tal. Mas esses são livros que eu quero ler, que eu queria ler em algum momento da minha vida, mas tô enrolando porque como eles estão aqui na estante,
acaba que eu não leio, porque eles estão à minha disposição, então eu vou enrolando, vou colocando outros na frente, pegando livro emprestado, comprando livros novos e esses vão ficando por aqui. Então, sem mais delongas, o primeiro livro que eu separei é O Príncipe, do Nicolai Maquiavel, nessa edição aqui. Por que ele vai ser o primeiro? Porque apesar de eu não ter tanto fascínio por essa história, eu achei essa edição muito bonitinha, de capa branca, com essa coroa, e ela também tem umas páginas vermelhas. Um porém é que esse livro tá todo anotado pelo leitor anterior. E o leitor anterior era um monstro, porque ele não só dobrava a orelha do livro, não só fazia orelha nas páginas do livro, como ele pintava. Qual era a finalidade dessa marcação? Eu não sei. Não sei se ele marcou as páginas que tinham trechos que ele mais gostava. Só sei que o livro tá todo assinado, todo assinalado. Sublinhado, circulado, marcado, enfim. Tá cheio de marcações. Eu não acho isso de todo ruim. Isso faz parte da história do livro. Principalmente porque eu adquiri ele num sebo. Então, isso pra mim enriquece o livro ao invés de estragar. Claro que eu gosto de livro novo também, mas esses toques de história me fascinam de alguma forma. E eu achei essa edição com páginas vermelhas bonitinha. E eu tenho vontade de mantê-la na minha estante, então eu vou começar por ele e para ele permanecer. Enfim, esse é o primeiro livro. O segundo é esse livro aqui, É Tarde para Saber, do Josué Guimarães. Esse livro ele é bem difícil de encontrar. Na biblioteca onde eu trabalho, tem 1 ou 2 exemplares dele, mas às vezes ele desaparece. Então eu tenho muito medo de não conseguir outra edição para mim. Então ele vai ser o próximo na sequência do Príncipe. Espero eu conseguir terminar o Príncipe ligeiro para esse aqui não ficar para trás. Porque senão ele vai ter que ir também. Mas eu quero muito ler esse livro, apesar de eu estar enrolando. Esse aqui eu não tô enrolando há tanto tempo, faz pouco tempo que eu peguei ele. Eu peguei ele na última seleção que nós fizemos, né, na última precificação que nós fizemos para levar os livros para feira. Né, eu separei esse livro para mim e comprei alguns livros para doar para a biblioteca, que afinal de contas o dinheiro vai ser revertido para isso mesmo. Então eu comprei exemplares que a biblioteca não tem e vou doá-los no lugar dos livros que eu peguei esse ano. Esse é um deles e eu quero ler e tentar manter, porque, como eu disse, é mais difícil de conseguir. Ele não aparece sempre nas doações e ele tá em bom estado, tá velhinho, mas tá em bom estado. E eu acredito que eu vou gostar muito dessa história, porque é um romance, envolve problemática com drogas, e eu acredito que eu vou gostar muito dessa história, porque eu sempre fui romântica. Uma amiga minha muito próxima leu esse livro quando eu tava no ensino médio e me falou que ele é muito bonito. Então eu vou colocar ele em segundo para tentar ficar com ele também. O próximo livro, talvez dessa lista seja o que mais me interesse. Então, por que eu resolvi colocar ele aqui e para talvez ele ir embora? Porque ele tá bem feinho. A edição dele tá bem judiada. E como eu quero esse livro, eu quero ter esse livro na minha coleção, que é o Olden, ou A Vida nos Bosques, do Henry Thoreau. Eu quero muito esse livro na minha coleção, porque ele trata de uma temática da qual eu gosto muito, que é o essencialismo. Não diretamente, não com essa nomenclatura, mas ele vai tratar de vida essencialista. E eu quero muito ler esse livro e eu quero muito ter ele na minha coleção. Mas se eu não conseguir ler, ele vai embora para eu adquirir uma edição mais bonita dele. Mas eu quero muito ler. O próximo é de um autor do qual eu li apenas um livro, porém gostei bastante,
E gostaria de ter ele na minha edição, até porque é um autor gaúcho, né? Eu sou gaúcha, para quem não sabe, moro no Rio Grande do Sul, e é o Charles Kiefer, e esse aqui é o Quem Faz Gemer a Terra. Eu já li dele o Caminhando na Chuva, e gostei bastante, e quero ler esse daqui. Sei que não é das histórias mais fáceis de ler, mas esse é facilmente encontrado na biblioteca onde eu trabalho. E caso ele fique para trás, eu tenho como conseguir ler ele através de um empréstimo da biblioteca. Então ele vai. E por último, mas não menos importante, mas igualmente fácil de encontrar na biblioteca onde eu trabalho, é o Metamorfose, do Franz Kafka. Essa edição até é bem gracinha, ela tem as folhas amarelas e tal, uma edição bem caprichadinha, tem até umas ilustraçõezinhas. E não é uma história que eu tenho tanta pressa de ler, e por isso ele ficou por último. Na verdade, nenhum desses. Eu tinha tanta pressa de ler, mas como são os livros que vão doer menos, caso eu não consiga, são os que vão estar primeiro nesse desafio de leitura e desapego de livros. É isso então, espero que tenham gostado e me acompanhem por aqui. Eu espero não sumir de novo. Fiquem com Deus e até mais!